Você provavelmente conhece alguém que tem alguma dor no joelho, nos ombros ou nas costas. Aliás, existem muitas chances de você ser uma dessas pessoas, já que as dores crônicas, principalmente nas costas, nos joelhos e nos ombros, atingem hoje mais de 15 milhões de brasileiros, segundo dados do próprio Ministério da Saúde. E se você perguntar para todas essas pessoas a origem dessas dores, quase todas elas dirão que essa dor teve origem em algum tipo de lesão, ou até mesmo que é uma dor causada por alguma atividade física. Eu me machuquei correndo, me machuquei no futebol, me machuquei jogando tênis. A dor começou depois que eu comecei a carregar minha filhinha de cavalinho. Ou até mesmo, essa dor começou quando eu tentei carregar uma mala. Ou até mesmo 10 anos atrás, bateram na traseira do meu carro e desde então eu tenho dor nas costas de forma recorrente. Essa noção de que dor significa lesão ou dano estrutural está profundamente arraigada na consciência dos brasileiros. É claro que, em muitos casos, isso é verdade. Muitas vezes a dor tem realmente uma origem estrutural. Inclusive, qualquer pessoa que viu quando o Ronaldo Fenômeno teve um problema no joelho, naquele acidente, percebe isso de cara. Dores podem sim ter fonte estrutural. Porém, esse conceito difundido de vulnerabilidade das costas, de facilidade de lesões, não passa de uma catástrofe médica que foi criada para o público norte-americano e acabou sendo importada aqui para o Brasil. Aliás, é comum vermos até mesmo médicos dizendo que não deveríamos nos agachar ou que a má postura vai acabar com a nossa vida. Não, nessa sua idade você não pode mais fazer esportes radicais. E não são raras as vezes que vamos ouvir: eu tenho medo de me machucar de novo, por isso vou evitar atividade física, vou tomar mais cuidado com tudo que eu faço, com todos os meus movimentos. Essa ideia da fragilidade do nosso corpo, infelizmente, tem sido fomentada por médicos e por outros profissionais da saúde há anos. Assumiu-se que dor no pescoço, nos ombros, nas costas e nas nádegas ocorre em decorrência de uma lesão ou doença na coluna e em estruturas associadas, ou até mesmo de incompetência dos músculos e de ligamentos ao redor dessas estruturas. Mas não existe validação científica nenhuma para esses conceitos diagnósticos. Aliás, até hoje, a medicina tem uma orientação que é essencialmente mecânica e estrutural. O corpo é visto como uma máquina de extrema complexidade e a doença como um defeito nessa máquina que foi provocado por infecção, traumatismo, problemas genéticos, hereditários, degeneração e, é claro, também por câncer. O grande problema é que essa orientação mecânica não é suficiente para lidarmos e entendermos a dor. Apesar de a dor ser estudada há milênios, e apesar de métodos de tratamento cada vez mais eficazes terem sido descobertos, ela ainda é um grande mistério para a ciência. Afinal, se as dores são um sinal de problemas estruturais no nosso corpo, como explicar o surgimento das chamadas dores funcionais, aquelas dores em que a pessoa sente, mas que os médicos não encontram uma causa específica, como a fibromialgia? E além disso, como tratar essas pessoas? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Inclusive, se você conhece alguém que sofre com essas dores, encaminhe esse vídeo. Talvez esse vídeo transforme a vida dessa pessoa para sempre. E se você tem alguma dor funcional, assista o vídeo até o final, porque talvez esse possa ser o início de uma nova jornada para que você se livre dela para sempre. E se você quiser ajudar a manter o nosso canal vivo e, além disso, trocar ideias, participar de debates diretamente comigo, aí é só virar apoiador do nosso canal. É só clicar no link da descrição do vídeo. A gente tem um grupo secreto exclusivo só para apoiadores, para explicar as melhores formas de tratarmos certas dores crônicas. Primeiro, precisamos falar sobre o chamado viés de sobrevivência. O viés de sobrevivência é o erro lógico de nos concentrarmos em coisas ou pessoas que sobreviveram a algum processo, enquanto a gente ignora aqueles que foram eliminados devido à sua falta de visibilidade. Na Grécia Antiga, esse tipo de viés é muito bem ilustrado em um diálogo do filósofo Diógenes.
ao observar pinturas de homens que escaparam de um naufrágio, perguntaram a Diógenes: olha, você que pensa que os deuses não se importam com as coisas humanas, o que você diz sobre tantas pessoas que foram preservadas da morte pela ajuda divina? Diógenes respondeu: ora, eu digo que não estão aqui as pinturas daqueles que morreram, que são em muito maior número. No militarismo, temos uma história bem interessante sobre o viés da sobrevivência. Ele foi identificado na Segunda Guerra Mundial pelo matemático Abraham Wald. Durante a guerra, engenheiros norte-americanos analisavam os caças que regressavam de combates, considerando as áreas com mais furos de balas como as áreas possivelmente mais frágeis dos aviões. Com base nesse pressuposto, uma blindagem extra era instalada nessas áreas. No entanto, essa estratégia se mostrou um fracasso. Para descobrir o motivo desse fracasso, afinal os aviões continuaram caindo, o grupo de pesquisa estatística da Universidade de Colômbia, universidade da qual Wald fazia parte, examinou os danos causados às aeronaves que retornaram das missões e recomendou a edição de blindagens às áreas que apresentavam menos danos. Bem contra-intuitivo isso, né? Tiveram a ideia de blindar onde não tinha dano no avião. Afinal, por que blindar as áreas do avião que estavam voltando intactas? Essa medida era tão contra-intuitiva que ia contra as conclusões dos militares dos Estados Unidos. A conclusão de que as áreas mais atingidas do avião é que realmente precisavam dessa blindagem adicional. No entanto, o matemático Wald observou que os militares consideravam apenas as aeronaves que sobreviveram às suas missões, ignorando todos os bombardeiros que foram abatidos ou perdidos e, portanto, que ficaram indisponíveis para avaliação. Os buracos de bala no retorno da aeronave representavam áreas onde um bombardeiro poderia sofrer danos e ainda voar bem o suficiente para retornar com segurança à base. Afinal, se o avião voltou, é porque aquelas áreas que foram atingidas não eram áreas tão importantes assim. Portanto, o Wald propôs que a Marinha reforçasse as áreas onde as aeronaves que retornavam estavam ilesas. Wald inferiu que os aviões atingidos nessas áreas eram os que tinham maior probabilidade de serem perdidos, de serem abatidos. Esse viés da sobrevivência também está relacionado com as dores funcionais. Imagine que você vai fazer uma pesquisa envolvendo a relação entre dor nas costas e os danos da coluna. Nesse caso, você provavelmente buscaria pessoas que têm dor e as submeteria a um exame chamado ressonância magnética funcional. Esse exame permite que se saiba com muitos detalhes sobre qualquer estrutura do corpo humano. É um dos exames mais avançados que a gente tem por aí. Aí, ao analisar as costas das pessoas que têm dor nas costas, você observa que a coluna vertebral dessas pessoas tem várias alterações degenerativas. Degeneração de disco, protusão de disco, fissura anular, degeneração facetária, dentre outros. Surge então uma conclusão aparentemente óbvia, mas errada, que as dores são decorrentes das alterações degenerativas que acontecem na coluna. Aliás, devido a esses exames, muitas pessoas já se submeteram a cirurgias na coluna com a expectativa de que a dor sumisse. O problema é que esse tipo de pesquisa tem um erro grave. Ela sofre do viés da sobrevivência. Afinal, como estaria a coluna das pessoas que não sentem dor? Uma revisão sistemática publicada em 2015 decidiu investigar como estava a coluna de 3.300 pessoas que não sentiam dores. Veja só, 3.300 pessoas. E o que foi descoberto foi que essas alterações degenerativas, como degeneração do disco, protusão de disco, fissura anular, degeneração facetária, também são comuns em pessoas que não têm dores na coluna. Dá uma olhadinha nessa tabela que foi publicada nessa pesquisa.
No momento da gravação desse vídeo, eu tenho 42 anos de idade e eu não tenho dor nas costas. 68% das pessoas da minha faixa etária que não têm dor nas costas vão ter degeneração de disco na coluna. Ou seja, se eu fizesse hoje uma ressonância magnética funcional da coluna, teriam 68% de chance de encontrar alguma degeneração de disco na minha coluna. 18% das pessoas da minha faixa etária que não têm dor também vão ter degeneração facetária na coluna. Na verdade, essas degenerações da coluna geralmente não têm nada a ver com a dor. Elas têm a ver com algo chamado envelhecimento. É como as nossas rugas, elas surgem pelo envelhecimento. E um ponto importante, eu não estou dizendo que não existam dores nas costas que realmente tenham causas estruturais. Claro que existem. Claro que alguém pode ter uma queda, danificar a coluna, passar a ter dores. Mas o ponto que eu quero focar é outro. Nem sempre as dores nas costas e nas articulações vão ter origem em danos estruturais da coluna ou das articulações. Bom, se a origem dessas dores funcionais não são problemas estruturais, físicos, qual seria a sua origem? E mais, como tratar essas dores? Não dá para responder essas perguntas sem citar o grande doutor John Sarno. O falecido doutor John Sarno é uma figura central no tratamento da dor. Ele se especializou em medicina da reabilitação e desenvolveu suas teorias ao longo de quase 50 anos, lá na Escola de Medicina da Universidade de Nova York. E seus livros controversos sobre as origens psicológicas da dor crônica venderam mais de 1 milhão de cópias. E ele curou milhares de pacientes de dores crônicas. E a sua lista de pacientes curados inclui celebridades como Anne Bancroft, Larry David e Howard Stern. Reverenciado por alguns como um santo, visto como charlatão por outros, o Dr. Sarno sustentava que a maioria dos casos não traumáticos de dor crônica, o que incluiria dor nas costas, distúrbios gastrointestinais, dores de cabeça e fibromialgia, são manifestações físicas de questões psicológicas e de traumas mal resolvidos. Além de identificar essas raízes psicológicas para a dor, John Sarno atribuiu às dores a privação leve de oxigênio, que seria supostamente causada pela redução de fluxo sanguíneo para os músculos e nervos em todo o corpo. E ele deu a essas várias formas de dores crônicas o nome coletivo de Síndrome de Tensão Mioneural. Após tratar centenas de pacientes, John Sarno percebeu que a maioria de seus pacientes melhorava simplesmente aprendendo e pensando sobre a conexão psicossomática da dor. Olha que impressionante! A maioria deles se recuperava simplesmente fazendo um diário emocional, onde o paciente descrevia situações onde deveria ter expressado alguma emoção negativa, mas acabou reprimindo esse comportamento. Veja bem, essas pessoas que estavam sofrendo há anos com dores crônicas melhoravam apenas escrevendo um diário emocional e parando de ficar engolindo sapo no dia a dia. Enquanto trabalhava, John Sarno realizou 2 pesquisas que tinham o objetivo de acompanhar os seus pacientes e avaliar a eficácia da sua abordagem de tratamento. O primeiro, realizado em 1982, selecionou aleatoriamente 177 pacientes, dos quais 76% relataram ficar sem dores. Um segundo estudo foi feito em 1987 e se concentrou em 109 pacientes que sofriam de dores nas costas. Após a intervenção, 88% dos pacientes relataram ficar sem dores. Mesmo tendo esses excelentes resultados inclusive de pessoas do mundo todo que liam seus livros, John Sarno foi duramente criticado pelos seus pares.
Os pesquisadores da época identificaram que a teoria da privação leve de oxigênio era realmente furada e que ela não fazia sentido algum. Olha só o que os médicos fizeram. Tinha lá uma técnica, a técnica do John Sarno, que tinha sinais de ter eficácia terapêutica. Em vez de eles focarem na eficácia terapêutica, eles questionaram que a teoria de John Sarno tinha erros teóricos. Seria o mesmo de alguém, nos dias de hoje, falar que TCC, terapia cognitivo-comportamental, é bobagem. Afinal, apesar de termos eficácia terapêutica comprovada para TCC, a gente não tem evidência de que existam crenças centrais, crenças intermediárias. Se existiam indícios de que o método John Sarno funcionava, é óbvio que isso tinha que ter sido investigado. Só para você ter uma ideia, a primeira edição do livro Healing the Back Pain do John Sarno foi publicado em 1991, mas só em 2010 que o método John Sarno realmente foi investigado cientificamente. Em 2010, o Dr. Howard Schubiner, que é fundador e diretor do Mind Body Medicine Program no Providence Hospital, em Southfield, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, realizou um estudo randomizado e controlado da abordagem da síndrome da tensão mioneural no tratamento de pacientes com fibromialgia. Esse estudo foi o primeiro a investigar a síndrome da tensão mioneural e que utilizou o chamado estudo randomizado controlado, que é considerado o padrão ouro da comunidade médica. E nesse estudo, escolheram aleatoriamente 45 mulheres que sofriam com fibromialgia. O tratamento consistia em apenas uma consulta, seguida de 3 sessões semanais de palestras em grupos, que durariam 2 horas, onde explicariam a síndrome da tensão mioneural e a importância de expressarmos nossas emoções, tanto no dia a dia quanto no diário emocional. Após um acompanhamento de 6 meses, 46% das participantes relataram uma redução de dor de pelo menos 30%. Inclusive, esse resultado foi superior à própria TCC e a técnicas de mindfulness para controle de dor crônica. Imagina só, escrever no diário e ser mais assertivo em relação às suas emoções foi mais eficaz para o tratamento de fibromialgia do que sessões de terapia de TCC e do que exercícios de mindfulness. Isso não significa, é claro, que a prática da TCC não seja importante ou que exercícios de mindfulness não sejam importantes. O ponto é que a expressão emocional se tornou mais importante do que todas essas técnicas. E desde então, mais pesquisadores estão se dedicando a entender melhor como que funcionaria essa conexão mente e corpo. E se você tem algum tipo de dor funcional, isso é, alguma dor que não é decorrente de alguma lesão, comece a se perguntar: eu tenho expressado minhas emoções? O que eu estava fazendo pouco antes de sentir a dor? Eu tive contato com alguma pessoa desagradável pouco antes de sentir a dor? Comece um diário emocional e coloque todos os dias um parágrafo respondendo a perguntas desse tipo. Além disso, pare de ficar se reprimindo. Expresse suas emoções. Seja uma pessoa mais assertiva, mais direta. Não significa que você tem que brigar com as pessoas, não é isso. É simplesmente mostrar mais o que você pensa. O ser humano é um ser biopsicossocial. Entender as nossas emoções é certamente um dos primeiros passos para termos uma melhor qualidade de vida. E você conhece alguém que sofre com as dores funcionais, mas não expressa as emoções? Tem mesmo alguém que tem um trauma mal resolvido e acabou não colocando isso para fora? Deseja sugerir algum vídeo para o canal? É só deixar seu comentário e até a próxima. Aproveitando que você viu o vídeo até o final, vou fazer um convite para você. Já pensou em estudar diretamente comigo? Pois é, no dia 15 de agosto, das 19 às 22 horas, você vai ter um encontro marcado comigo. Vou ensinar sobre hipnose e controle de dor.
Eu vou falar não só de técnicas de John Sarno, mas de vários outros autores, como Le Fany e autores da hipnose. A gente vai apresentar evidência científica de tudo. E quer saber quanto vai ser? Só R$ 47,00. Isso mesmo, R$ 47,00 você participa ao vivo lá pelo Zoom da nossa aula, que vai acontecer no dia 15 de agosto, de 19 às 22 horas. Agora, se você está vendo esse vídeo depois de ter passado a data, não tem problema não. Você vai poder comprar a gravação por apenas R$ 47,00 também. É só clicar no link da descrição e a gente se vê lá no curso.